Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, boa noite, tudo bem com você? Nós estamos aqui reunidos para mais um culto online e hoje eu quero falar com você sobre um tema muito especial. E o tema da nossa reflexão dessa noite é Podados Jamais. Podados jamais. Imagine uma planta e essa planta ela é cortada, ela é podada. Isso nunca acontecerá conosco. O nosso texto de hoje é João capítulo 15, versos 1 a 11 e diz assim a palavra do Senhor. O título da minha tradução é A Videira Verdadeira e os Seus Ramos. Ou seja, a palavra de Deus nos ensina que Deus, Cristo, é a árvore, nós somos seus ramos, nós somos os galhos e jamais seremos podados, jamais seremos removidos do tronco que é o nosso Senhor. Diz assim, versículo de número 1, João 15: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Ou seja, nós como galhos, nós como ramos, se nós não estivermos na planta, que é Deus, na videira, nós nunca daremos fruto algum. Eu sou a videira, vocês são as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. Isso é poda. Eu vou ler esse texto de novo, porque aqui está falando da poda. E o nosso tema da reflexão de hoje é Podados Jamais. Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Versículo 8 para finalizar. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém. Podados jamais. Meus irmãos, quem é ligado na videira, quem está ligado na videira, e essa palavra videira na Bíblia, ela representa Deus, ela representa o Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa produz frutos e naturalmente ela recebe muitas bênçãos em abundância. Quando a palavra de Deus, ela nos compara a ramos de uma árvore, e ela diz que essa árvore é Deus e que nós devemos permanecer ligados nessa árvore, ela está querendo dizer que enquanto nós estamos firmes em Deus, enquanto nós estamos unidos com o Senhor, nós iremos florescer, nós iremos frutificar, nós estaremos verdinhos, vivos, né? Uma planta verde é uma planta viva, é uma planta que está respirando, que está se alimentando. E é interessante, meus irmãos, falar sobre isso, porque um ramo, ele tira o seu alimento da árvore, não é verdade? Então, quando nós estamos no Senhor, nós demonstramos que somos totalmente dependentes do Senhor e somos abastecidos pelo Senhor. Tudo que nós precisamos vem do Senhor, é provido pelo Senhor. E aí eu quero falar então com os irmãos nessa noite sobre esse tema tão especial que é Podados Jamais. Eu quero imaginar, meus irmãos, que eu nunca serei podado do Senhor. Eu quero imaginar e acreditar que você nunca será podado, você nunca será podada do Senhor, mas nós permaneceremos por toda a nossa vida firmes, unidos na árvore
que é o Senhor Jesus. E é interessante que não é de um ramo só que se faz uma videira. Uma videira, ela possui muitos ramos. Então, meus irmãos, esse texto é muito mais profundo, porque uma vez que nós somos um galho de Deus, que nós somos um ramo do Senhor, nós sabemos que há outras pessoas que são outros galhos, outros ramos, e todos nós, você e eu, você que está me ouvindo, e eu, nós, a igreja, somos unidos na árvore, somos unidos em Deus, porque nós somos todos exclusivamente dependentes do Senhor. Somos partes um do outro, porque um ramo, fatalmente, ele é parte de outro ramo, porque ele está ligado na árvore. Então, meus irmãos, esse texto ele é maravilhoso, porque ele diz que você e eu somos um só, porque somos unidos pelo Senhor. Esse texto quer nos ensinar que nós somos dependentes do Senhor, que nós somos providos pelo Senhor. Isso é maravilhoso. Então, podados jamais. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que aquele ramo que está unido no Senhor, ele recebe muitas bênçãos. Ele é tremendamente abençoado pelo Senhor. Mas em primeiro lugar, eu pergunto a você, como que isso funciona, né? Em primeiro lugar, Deus nos mantém limpos para que a gente possa dar muitos frutos quando nós estamos unidos nele. Quando nós estamos unidos no Senhor, quando nós somos um ramo ligado à videira, o Senhor, ele trabalha em nós, ele preserva cada um de nós limpos para que a gente possa produzir então frutos para o Senhor. Os versículos 2 e 3 nos falam sobre isso, que o Senhor nos mantém limpos. E como que ele faz isso? Ele nos mantém limpos pela sua palavra. E é por isso, meus irmãos, que nesse tempo, onde nós estivemos aí com a nossa igreja fechada, quase um ano, não faltou palavra. Porque a palavra é o mais importante dentro de uma igreja. A oração é importante, o louvor é importante, tudo é importante. Mas a palavra é que nos mantém limpos. A palavra é que nos mantém de pé. A palavra é que nos mantém ligados no Senhor, nos mantém conectados com o Senhor, nos dá energia para continuarmos, é alimento que se renova, é água que sacia. Então o Senhor, ele vem com a sua palavra e quando nós estamos unidos nele, ele nos limpa. E aí você vê que as tentações vêm contra nós, as provações elas vêm contra nós e nós conseguimos resistir porque o Senhor está nos limpando. E quando nós estamos limpos, nós estamos mais bem preparados para enfrentarmos as coisas desse mundo. Vale ou não vale a pena não nos deixarmos ser podados? Porque o diabo quer nos podar, o mundo quer nos podar, a carne quer nos podar, mas nós precisamos lutar constantemente para não sermos podados. Segundo, aquele que sabe que é ramo, aquele que sabe que está ligado em Deus, ele experimenta a mais perfeita e maravilhosa dependência de Cristo. Nos versículos 4 a 5 nós vemos falar sobre isso, mas o mais marcante é o texto que nos diz: porque sem mim nada podeis fazer. Você pode pegar uma videira e aí você vai olhar para os seus ramos e talvez o ramo vai estar ali bonito com muitos frutos, mas se você podar esse ramo, vai passar um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana e você vai ver que esse ramo ele vai começar a entrar num processo de seca. Ele vai secar, ele vai morrer, porque um ramo é dependente da sua árvore. Meus irmãos, você e eu, nós somos dependentes do Senhor. Sempre que nós quebramos, sempre que nós somos podados, sempre que nós somos removidos da árvore que é Cristo, nós secamos, nós sofremos, nós morremos. E nós precisamos estar atentos a isso. Assim como os galhos ligados à videira, eles recebem tudo que eles precisam para frutificar. Assim somos nós também. Nós recebemos de Deus, quando estamos ligados nele, tudo aquilo que nós precisamos. Não nos falta nada. O Senhor provê as nossas necessidades. Meus irmãos, quando um ramo está conectado na videira, para que ele possa produzir um fruto,
ele precisa de alimento, ele precisa de água, ele precisa de proteína, ele precisa, né, das vitaminas que uma planta precisa. E ele recebe isso diretamente da árvore. Cada ramo, ele é alimentado pela sua árvore. E assim somos nós. Né? Eu acho muito interessante, existe um grande teólogo, o qual eu gosto muito dele, se chama Millard, né? Um teólogo nosso que é um referencial batista. E Millard, ele fala sobre uma teologia muito especial, um instituto da teologia, que é a providência de Deus. E Millard, ele vem nos mostrando, meus irmãos, como que Deus, ele vem dando ao homem tudo que o homem precisa através dos tempos. O tempo foi passando, né? A história da humanidade está passando e Deus, ele vem cuidando de nós, ele vem dando a você e a mim e a toda a humanidade durante todo o curso da história aquilo que nós precisamos. Deus tem sustentado a igreja em todo o tempo com aquilo que ela precisa, porque o ramo que está ligado em Deus não tem falta de nada. Ele recebe de Deus aquilo que ele precisa. Isso é maravilhoso. Isso nos mostra, meus irmãos, a importância de nós continuarmos firmes e fiéis. Esse ano de 2020 é um ano com certeza muito difícil, o qual você não precisa ter dúvidas que muitas pessoas irão se perder no caminho. Foi um ano onde as igrejas ficaram fechadas aí na maior parte do ano. E infelizmente muitas pessoas só conseguem ficar firmes com o Senhor por causa da igreja. Muitos podem dizer que isso é um problema, e mas por outro lado também nós entendemos que a igreja, ela tem um propósito, não é? A palavra de Deus nos diz para não deixarmos a congregação, como é o costume de alguns deixarem. Mas quando Deus, ele institui a igreja com a descida do Espírito Santo, é porque ela tinha alguns propósitos, e entre os seus propósitos é firmar cada um de nós, ou nos ajudar a nos mantermos firmes. Assim como no passado do povo, o povo de Deus, no Velho Testamento, eles comemoravam muitas festas, e essas festas tinham significados. Estas festas lembravam a eles o que Deus havia feito na vida deles. Cada culto é uma festa de memória, né? Cada culto é uma festa que traz à nossa memória aquilo que Deus fez por nós. Meus irmãos, que Deus nos ajude para que muitos não se percam esse ano. Eu não estou falando só da nossa igreja ou da nossa igreja, eu estou falando de todas as igrejas do Brasil e pelo mundo afora. Porque parece que muita gente não tem conseguido estar firmado no Senhor, um ramo grudado na árvore, ou só tem conseguido estar grudado na árvore quando há a ajuda da igreja, não é? Mas seja como for, nós precisamos entender que somente quando estamos firmados na árvore é que recebemos do Senhor tudo aquilo que nós precisamos e não sentimos falta de nada. E nós entendemos então que somos extremamente dependentes do Senhor. O problema é que o galho que se solta da árvore, ele começa a pensar que ele tem vida independente. E ele dura um dia verde, 2 dias verdes, e aí ele pensa, pronto, tenho vida própria, não preciso mais da árvore. Mas o que a palavra de Deus nos diz é, sem mim nada podeis fazer. Chega o 3º dia, o 4º, ou seja, passa um período de tempo e esses galhos começam a secar e a morrer. Quantas e quantas pessoas que foram iludidas pensando que podem viver sem o Senhor e que agora que o tempo passou estão secando, estão voltando à sua vida de pecados, estão cometendo aquilo que o velho homem cometia. E meus irmãos, nós não podemos seguir por esse caminho. Não podemos. Nós não podemos nos dar ao luxo de sermos ramos, galhos soltos, podados. Porque ser um galho solto pode trazer uma falsa sensação de liberdade, mas essa sensação gera morte, gera sequidão, e isso é muito perigoso. 3º, aquele galho, aquele ramo que está firme, que está unido na árvore, na videira que é Cristo, ele terá as suas orações respondidas. Versículo 7 fala sobre isso, o versículo 16 fala sobre isso.
Meus irmãos, como que é bom ter uma oração respondida, não é verdade? Quando nós oramos e Deus responde, poxa, é algo sensacional, é algo maravilhoso, é algo, meus irmãos, aonde nós podemos ter testemunho de que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que o Deus que falou com o povo no passado ainda nos ouve no presente e nos responde. Quando nós estamos unidos com o Senhor, nós temos as nossas orações respondidas. E eu pergunto para você nessa noite, quem de nós que não deseja ter orações respondidas? Quem de nós que não precisa ter orações respondidas? Como que nós dependemos das orações? Como que nós precisamos ser respondidos, meus irmãos? Precisamos. Mas Deus, ele só responde aos seus ramos. Deus, ele responde àqueles que estão ligados nele. Porque aqueles que estão ligados nele desfrutam dele, dependem dele, existem nele, vivem nele. A palavra do Senhor nos diz no nosso texto de hoje: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Versículo 7, versículo 16: a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Não pense, meus irmãos, que Deus ele é o gênio de Aladim, não é? Que nós vamos ali esfregar uma lâmpada e Ele vai realizar os nossos desejos. Não é isso. Claro que os propósitos de Deus contam muito a respeito da resposta do Senhor sobre as nossas orações, mas o que a palavra do Senhor está dizendo aqui, meus irmãos, é que quando nós estamos unidos no Senhor, assim, isso não é uma heresia, isso é uma realidade bíblica. Há uma atenção especial às orações dos verdadeiros e fiéis servos do Senhor. Nós vemos isso por toda a Escritura Sagrada. Nós vemos isso acontecer por toda a Bíblia Sagrada. Aqueles homens fiéis a Deus verdadeiramente, aqueles homens que estavam firmes nele como ramos ligados no tronco, eles tiveram orações extraordinárias respondidas e viveram milagres com os quais nós não podemos nem sonhar. Ou melhor, nós precisamos sonhar, porque nós também queremos viver coisas parecidas. Não é verdade? Claro que queremos. Mas para isso se tornar possível, para que se derrame um avivamento sobre a nossa vida, um avivamento que contagie a nossa casa, a nossa igreja, a nossa cidade, o nosso país, há uma dependência de que cada um de nós, você e eu, ramos do Senhor, estejamos ligados na árvore. Porque quando nós estamos ligados na árvore, nós frutificamos. Frutificamos. Eu me lembro, meus irmãos, quando eu falo sobre frutificar, eu me lembro, e isso você tem que ser batista de longa data, não é? Se você é um irmão batista, se você não é, me perdoe, né? Você que está aí nos assistindo, mas se você é um irmão batista, é da nossa denominação, a não ser que você não seja um batista das antigas, né? De 1900 e dinossauro, você não vai lembrar disso que eu estou falando com você. Mas quando a MCA, né, ainda se chamava MCA, não se chamava MCM, né, Mulher Cristã Missionária, mas se chamava MCA, Mulher Cristã em Ação, isso há muito tempo, muito tempo. A MCA ela tinha uma camisa, né, que rodava aí o Brasil inteiro, que tinha um dizer. E nesse dizer era bordada a camisa, era uma camisa muito bonita, e era o desenho de uma mulher, alguns frutos, e era escrito: a mulher que frutifica. Eu pergunto para você, mulher batista que está me ouvindo, você já teve uma camisa dessa? Eu sei que minha mãe já teve, minha avó já teve, eu conheço outras pessoas que já tiveram. Gostaria de saber de você já teve uma camisa dessa? A mulher que frutifica, essa é das antigas. Mas sempre que eu falo sobre frutificar, eu me lembro dessa camisa. E eu me lembro que eu era muito pequeno e eu tentava entender o que significava isso, uma mulher que frutifica. E hoje eu entendo, né? Uma mulher que frutifica é uma mulher que é um ramo, que está firmada em Deus e que Deus faz extraordinário através da vida dela. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, varão,
que não é só a mulher que frutifica, mas Deus chama a mulher para frutificar, o homem para frutificar, a criança, o adolescente. Não me admira se Deus chamar até os bebês para frutificarem. O que Deus espera é que os seus servos sejam multiplicadores. Quando Deus ele realiza o seu propósito através da nossa vida, nós estamos frutificando. Qual é o propósito de uma videira? O propósito de uma videira é dar fruto. O fruto é a fruta. Mas como ela faz? Será que o fruto fica grudado no tronco? O fruto nasce nos ramos. O fruto nasce nos galhos. Então a árvore, que é Deus, pelo seu propósito, usa o seu instrumento, a sua ferramenta, que são os galhos, para frutificar. Ah, meus irmãos, somos nós, é você e eu frutificando. Então você pode dizer na sua casa, repete comigo, eu sou uma mulher que frutifica, eu sou um homem que frutifica, eu sou um adolescente que frutifica, eu sou uma criança que frutifica, eu sou um bebê que frutifica. Vamos frutificar, né? Mas para isso precisamos ser galhos ligados ao tronco. Meus irmãos, quando nós entendemos esse texto que nós estamos lendo nessa noite, refletindo, nós entendemos também que nós viveremos um estilo de vida que glorifica a Deus, né? Lá em João 15, no versículo de número 8, a palavra do Senhor nos diz que quando nós somos ramos e quando nós estamos ligados em Deus, nós nos tornamos verdadeiros discípulos do Senhor. Versículo 8: e assim vos tornareis meus discípulos. Um ramo produz frutos. Pensa comigo. Há uma videira, uma árvore. Essa árvore possui galhos, ramos. Cada galho produz frutas e frutos. E por meio desses frutos nascem outras árvores. Isso é ser discípulo. Isso é multiplicar. Meus irmãos, eu acho fantástico quando Cristo ele usa um exemplo como esse. Mais didático ele não poderia ser. Jesus é o mestre por excelência. Não é à toa que existe até livro com esse nome, não é verdade? Jesus ele dá aula, e é uma aula que nós não esquecemos mais. Quando Jesus ele usa a videira como exemplo de si mesmo, nós como ramos, produzindo frutos, isso é para ficar na nossa memória. Isso é ser discípulo, isso é fazer discipulado. É produzir pequenos cristos, porque de cada fruta que é produzida pelo ramo que está ligado na videira, nasce uma nova videira, ou seja, um pequeno Cristo, um cristão. Amém? Amém, meus irmãos. Não olhe mais para esse texto como pensando que esse texto é uma mera poesia. Na realidade, esse texto é até uma poesia teológica. Jesus está ensinando algo muito profundo por meio de um texto muito simples. Mas quando nós somos ramos ligados na videira, nós damos frutos porque nos tornamos discípulos verdadeiros. Quinto lugar, quando nós somos ramos ligados na videira, nós somos tratados por Deus como a menina dos olhos do Senhor. Versículos 9 e 10. Nós não lemos o 9 e 10, né? Vou continuar lendo, porque eu parei no 8. Vou ler o 9, 10 e o 11. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. É uma orientação a nós. Vamos permanecer firmados no Senhor. Permanecer no amor. Versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os meus mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Ou seja, Deus se alegra conosco e nós nos alegraremos completamente no Senhor. Quando nós somos ramos ligados ao Senhor, nós nos tornamos na menina dos olhos do Senhor. Talvez você já tenha ouvido essa expressão e não saiba o que ela significa, né? Menina dos olhos. E aí você pensa talvez numa garota. Não é isso. Se você interpreta assim, sinto dizer, né? Mas você está errado. A menina dos olhos, ela deve ser entendida como a pupila dos olhos. Pupila é sinônimo de menina, não é?
E é essa parte preta dos nossos olhos. E eu não sei se você sabia, mas quando você vê algo que chama a sua atenção, por exemplo, quando você vê o amor da sua vida, a pupila dos seus olhos ela se concentra naquilo que você ama. Quando você está um pouco distraído, ela cresce, se retrai, não é? Ela está um pouco desligada. Mas quando você vê algo que chama a sua atenção, ela se focaliza exatamente como uma câmera. Meus irmãos, quando nós estamos unidos no Senhor, nós chamamos a atenção do Senhor dessa maneira. Os olhos dele, né, concentram em nós. Menina dos olhos significa isso, olhar concentrado, o qual os olhos dão um zoom. É isso, os nossos olhos dão um zoom, né, ou aproximam aquilo que chama a sua atenção. Mas para isso precisamos estar ligados no Senhor, para sermos o alvo dos seus olhares. E para finalizar, em sexto e último lugar, versículo 11, aquele que está unido no Senhor provará a alegria completa, provará o gozo completo. Versículo de número 11, vida plena, abundante, na alegria do Espírito Santo. O que a palavra do Senhor está nos dizendo, meus irmãos, que quando nós somos ramos ligados na videira, o Senhor nos abençoa de uma tal maneira que nós nos tornamos pessoas felizes. Nos sentimos satisfeitos com a nossa própria vida. Nos sentimos alegres no relacionamento que nós temos com a videira, que é o Senhor. E isso é extraordinário. Uma vida feliz é algo que todo ser humano quer, deseja e procura. E é o que Deus está nos prometendo aqui nessa noite, quando nós nos dispomos a estarmos unidos nele. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo, a vossa alegria, seja completa. Amém? Podados jamais. O diabo ele se levanta para nos cortar da árvore. O mundo se levanta e tenta nos podar, nos cortar da videira. A carne tenta nos podar. E podar significa limitar. Podar significa restringir. Mas isso está repreendido em nossas vidas. Nós vamos crescer como ramos, vamos dar frutos, vamos permanecer unidos no Senhor e vamos desfrutar da comunhão com o Senhor, pois nós estamos firmados nele. Eu estou, você está e ainda estaremos muito mais. Amém? Diga amém. Essa palavra é uma palavra para você dizer amém. Nós precisamos estar firmados no Senhor. Nós estamos firmados no Senhor e nós sempre estaremos firmados no Senhor. Que Deus te abençoe. Uma semana de muita paz, muita graça. Nós vamos nos vendo aí nos momentos da palavra e nos nossos cultos de encontro, Escola Bíblica Dominical. Vamos nos vendo pela semana. Vamos orar? Vamos nos colocar diante do Senhor? Deus Santo, muito obrigado, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem feito uma obra extraordinária na nossa vida. Porque o Senhor é a videira verdadeira e nós somos seus ramos. E quando nós estamos unidos com o Senhor, ó Pai, os frutos fluem por nós e os frutos são, ó Pai, simbolizam os milagres do Senhor, o extraordinário do Senhor acontecendo na nossa vida constantemente, durante toda a nossa vida. Nós damos muitas folhas, muitos frutos, permanecemos verdes e vivos, bem cuidados, alimentados e providos. Que o Senhor, ó Pai, permita que permanecemos, ó Pai, que nós possamos permanecer ligados no Senhor, podados jamais, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Vamos ouvir esse louvor e logo mais a bênção apostólica. Uma excelente semana a todos. Vamos nos vendo por aqui. Até a próxima. Aleluia! Te adoramos, Senhor! Ele é o Deus que destrói todas as cadeias. Jesus Cristo, Ele mesmo, vamos declarar todos comigo. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas
as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as Cristo, doenças. que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Oh, aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor. Que alegria, vida eterna e louvor. Te adoramos sim, Jesus Cristo. Tu és o Deus, sim, comigo. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Oh, aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Obrigado, Jesus. Vamos declarar que Ele é a videira. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. É Jesus, sim. Videira, 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 vida. Oh, Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Oh, aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor. Alegria, vida eterna. aleluia. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Ouça o Senhor, te adoramos. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Aleluia. Ele é o Senhor. Ele é o nosso líder. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o céu